Começando aqui a aula hoje, eu acho que todos aqui, como jornalistas, comunicadores, sabem que para fazer uma cobertura jornalística no Nordeste, é importante conhecer os conceitos básicos para entender a seca, desertificação e toda a sua relação com as mudanças climáticas, como também as principais medidas de adaptação às secas e às mudanças do clima, para conter também essa seca, enfim. Essa aula sobre caatinga, secas históricas, ela vai ser ministrada pelos professores da Universidade Federal de Alagoas, Humberto Alves Barbosa e a Catarina Oliveira Buriti. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Bom, eu agradeço, Tatiane, agradeço a toda a Clima Info, quero também aqui agradecer a presença da doutora Catarina, que de certa forma colabora diretamente com o LAPS. Antes de eu começar esse primeiro contato, né, de trazer algumas informações do ponto de vista que eu acho importante para o jornalismo, é sempre fundamental que eu traga aqui, eu represento aqui a Universidade Federal de Alagoas, através do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, o LAPS. O LAPS tem um conceito de trazer 3 pontos elementares nesse processo de entender os processos de formação, da desertificação, de secas e dentro do contexto de mudanças climáticas. Trabalhamos com o tripé. Qual é esse tripé? A tecnologia de ponta, que nos permite gerar informações para o jornalismo, para a comunidade científica, a academia especificamente, e para toda a sociedade em geral. Um segundo ponto, e é fundamental, é o desenvolvimento de metodologias, e nesse sentido a universidade tem um papel importantíssimo, que é definir metodologias de monitoramento, metodologias de previsão, e com isso a gente tem esses 2 pontos, e o terceiro e o mais importante, e que complementa esses 3 pontos, é a difusão, ou seja, processo de formação, de capacitação. Então, esses 3 pontos, eles se complementam e, de certa forma, é a base do conhecimento que temos nos últimos 16 anos desenvolvido no laboratório. É uma rede de colaboradores. E, nesse sentido, eu completo essa primeira fase de contextualização do LAPS. Bom, eu sou professor, minha formação é na área de meteorologia, mestrado em sensoriamento remoto e doutoramento em ciências ambientais. Então, a minha formação é uma formação interdisciplinar, o que permite que eu consiga navegar em áreas distintas, embora a minha grande especialidade é o sensoriamento remoto. Dito isso, a primeira parte dessa conversa, dessa apresentação, é a contextualização das secas históricas no Brasil. Hoje eu vou conversar com vocês porque isso é fundamental. Eu, assim como elenquei o tripé, né, do conhecimento dentro do laboratório LAPS, eu também elenco 5 fatores, 5 vulnerabilidades que são importantes antes da gente destacar cada uma delas. Essas vulnerabilidades estão muito ligadas com a região nordeste do Brasil. A primeira vulnerabilidade que a gente vai contextualizar, porém de uma forma de uma forma geral, é a questão das mudanças climáticas. Isso tem a região nordeste do Brasil, uma das áreas mais sensíveis ou suscetíveis às mudanças climáticas. E, nesse contexto, a gente vai trazer principalmente as secas históricas. E a grande pergunta, o que a gente aprendeu nesses últimos mais de 170 anos de registro de secas? Então, a pergunta é, estamos preparados para uma grande seca que se vinha acontecer nos próximos anos, a exemplo do que foi a seca de 2012 e 2017? Essa é a pergunta que a gente vai trabalhar aqui ao longo dessa apresentação de 20 minutos, talvez eu encurte para que eu possa escutá-los também. Uma outra vulnerabilidade que a gente destaca na região nordeste do Brasil e que é importante dentro do escopo do jornalismo é a questão da desertificação. Essa vulnerabilidade hoje, ela representa
13% do território brasileiro. Isso traz insegurança alimentar, isso coloca pressão no ecossistema caatinga e, de certa forma, é uma vulnerabilidade importante que o jornalismo, de certa forma, destaca tanto na mídia nacional como na mídia regional. Então, é fundamental, principalmente para o jornalismo regional, aqui muito mais representado por 2 estados, pode ser que tenha outros estados, mas principalmente o Ceará e Pernambuco, embora eu acredito que possa existir outros representantes. Então, esse jornalismo regional é fundamental que tenha conhecimento dessas vulnerabilidades, e elas se tornam cada vez mais sensíveis à medida que o processo de mudança climática ele traz certas incertezas para essas vulnerabilidades, mas também ela traz oportunidades em termos como essa região pode aproveitar essas condições de vulnerabilidade. Então, eu falei 2, as mudanças climáticas, a desertificação. A vulnerabilidade ecológica é fundamental e ela interliga-se com essas outras vulnerabilidades. Quando a gente fala da vulnerabilidade ecológica, a gente está destacando espécies da caatinga, regiões onde a questão da seca ela traz uma componente muito mais intensa e, de certa forma, essa vulnerabilidade ela passa a ter características fundamentais. O que é importante a gente destacar nessa questão da vulnerabilidade ecológica? É fundamental porque a gente precisa entender que a seca, dentro desse contexto da mudança climática, ela tem uma característica importante, e é isso que a gente vai trazer dentro dessa contextualização, o quão essas secas podem se tornar muito mais sensíveis, mas do ponto de vista físico, não tanto do ponto de vista de indicadores físicos, mas sim de efeitos como na economia, efeitos como, ou impactos, como vocês queiram, na sociedade, impactos socioeconômicos e impactos ambientais. É assim que a gente tem que contextualizar essa seca, não apenas do ponto de vista físico, do ponto de vista meteorológico, hidrológico ou ambiental, mas do ponto de vista holístico, levando em consideração esses fatores. Por quê? Porque dentro do jornalismo regional, essas características ou esses impactos, se eu olhar para a região do Ceará e olhar para a região do Pernambuco, esses impactos eles se diferenciam em função dessas vulnerabilidades locais, da população, da condição econômica, da condição tecnológica, não tanto pelas condições físicas, né? Não tanto do ponto de vista da seca meteorológica, da seca hidrológica. Esse é apenas o pano de fundo. Na verdade, o grande problema está nessas áreas de como elas se interligam, e é isso que o leitor busca, entender de como esses fatores se interrelacionam e a sensibilidade deles aumenta em função dessas mudanças climáticas. Então, a parte ecológica é fundamental, ela traz uma questão não só de questões locais, de espécies, mas também de vulnerabilidades ligadas a condições ambientais. Uma outra vulnerabilidade que a gente traz, embora a gente não vai colocar aqui como destaque, é a vulnerabilidade do conhecimento. Essa vulnerabilidade do conhecimento, ela na região nordeste do Brasil, ela traz certas características. A gente precisa, e ainda não tem esse mapeamento ou essa caracterização de quais são os pontos críticos do conhecimento científico para que nos norteiem no sentido de que a gente possa estabelecer o que é importante em termos de conhecimento, né? E isso ainda é uma zona de muita incerteza na região nordeste do Brasil. Uma outra vulnerabilidade, que ela também se interliga com as outras vulnerabilidades, é a questão da governança, ou seja, da condição institucional. Quando eu falei do Ceará, você tem uma Fundação Cearense de Meteorologia e Hidrologia, tem a FUNSEMI, um histórico de como a FUNSEMI trabalha na parte meteorológica e hidrológica.
Quando você vai para Pernambuco, há instituições também muito focadas nessa questão de mudanças ambientais. Então, essas condições de governança institucional regional são importantes do ponto de vista de você aumentar essa capacidade, diminuir os riscos, a exposição de riscos, principalmente na questão da vulnerabilidade. Então, instituições fortes, instituições capacitadas, com recursos humanos que trabalhem com essa temática de uma forma holística. Então, essa vulnerabilidade institucional, ela é hoje mais do que fundamental dentro do contexto de mudanças climáticas e das questões ambientais na região nordeste do Brasil. A gente passa por uma certa sensibilidade e, de uma certa forma, uma fragilidade de como essa vulnerabilidade institucional, ou seja, a capacidade de governança, ela é fundamental, mesmo que a gente tenha todo o aparato tecnológico, todas as condições, mas, no final, você precisa da regulamentação ambiental, você precisa da fiscalização, e isso só é importante e é fundamental a partir da governança, a partir da capacidade institucional. E isso fica muito claro no sentido de que há uma diferença, mesmo na região nordeste do Brasil, de como essas instituições podem atuar na regulamentação ambiental. A socioeconômica, eu vou trazer um pouquinho, não seria nem a quinta, já seria a sexta vulnerabilidade, que ela é fundamental, porque a gente está falando aí um pouco da economia, está falando da questão de geração de bens e produtos e serviços, e isso traz muita incerteza dentro desse contexto de mudança climática do ponto de vista socioeconômico. Então, eu vou deixar a vulnerabilidade socioeconômica destacando isso em alguns aspectos quando eu trazer aqui a questão histórica das secas. Então, fica muito claro que essas cinco vulnerabilidades, elas podem ser abordadas, do ponto de vista do regionalismo, do jornalismo regional, e, de certa forma, ela vai se engajar dentro do jornalismo nacional. Então, há uma certa proximidade do jornalista, dos estados aqui mais representativos do Ceará e de Pernambuco, isso traz mais proximidade com essas questões ambientais. E muitas vezes isso facilita na comunicação e facilita também na integração com o jornalismo nacional. E muitas vezes, quando a notícia, por exemplo, o Diário do Nordeste, eu passei um tempo no Ceará, na FUNSEMI, então vamos pegar o exemplo do Diário do Nordeste, é um jornalismo regional. E muitas vezes, à medida que as informações extrapolam o estado do Ceará, mesmo que a questão da seca, a questão das mudanças climáticas, há uma certa limitação das informações e muitas vezes o jornalismo depende de outras agências para que essa informação possa ter, de certa forma, a notabilidade, que ela possa ter evidência. Então, há sempre esse confronto entre a capacidade regional, que vai depender muito da capacidade também de articulação de fontes, de dados, e por isso que o LAPS tem feito esse papel de conseguir colocar algumas informações para jornalistas. A gente trabalha muito próximo com eles, a gente teve uma experiência com o New York Times, mais recentemente, e a gente entendeu de como essa complexidade é de trazer essas informações no nível regional, nacional e internacional. Então, vamos trazer a primeira questão que eu levantei para vocês. O que aprendemos com as secas, Porque, na verdade, as secas, elas, de certa forma, conectam com a questão ambiental muito forte nesse momento. A Organização Mundial da Saúde coloca que nos próximos 5 ou 6 anos, metade da população vai estar em alguma área sendo afetada por estresse hídrico, com a questão da água mesmo, gestão hídrica. Então, isso é muito crítico, principalmente para a região nordeste do Brasil. E aí a gente traz aqueles conceitos que são muito peculiares, A gente fala região nordeste do Brasil, a gente já está quase que fazendo causa e efeito da questão das secas. E aí sempre é importante que as regiões que a gente chama terras secas, que são regiões áridas, semiáridas, subúmidas, secas, elas abrangem quase
boa parte do globo, e a região, e no Brasil, 62%, 65% da região semiárida está localizada na região nordeste do Brasil. Então, quando a gente fala de secas, é uma característica das terras secas, né, de regiões áridas, de regiões semiáridas e até mesmo de regiões subúmidas. Então, é fundamental a gente entender e tirar um pouco os clichês, as mitologias, o sofrimento, porque tem uma característica física da seca. Ela está muito relacionada com essas regiões semiáridas. Então, ela é um processo cíclico natural em função dessas características fisiológicas. Então, por que a seca ainda no Nordeste do Brasil? Ela traz e chama a atenção do jornalismo regional e nacional e internacional. Em princípio, se a gente olhar todos os registros de secas na região Nordeste do Brasil, na região do interior do Nordeste do Brasil, eu vou usar muito essa expressão inicial porque eu estou olhando isso para o século XVI, né? Foi o primeiro registro de seca no semiárido brasileiro, ou seja, no interior do Nordeste do Brasil. Se a gente remeter ali a 1583, foi o primeiro registro de seca. Então, se a gente olhar oficialmente, através das agências governamentais, 1845 foi o primeiro, começa-se oficialmente o registro de secas no Brasil. Então, a gente já tem mais de 170 anos de registro de secas na região, no interior do Brasil, no interior, mais especificamente na região nordeste do Brasil. Então, o que há de novo quando a gente fala de 170 anos de seca? Por que a seca ainda traz, e ela é manchete, ou nos leads, né, do jornalismo, ou mesmo nos telejornais, ou de informações na internet. O que chama a atenção? Por que essa seca ainda, o que traz ela de novidade? Então, se a gente olhar 177 anos, há muitos anos individuais de secas extremas na região nordeste do Brasil, no interior da região nordeste do Brasil. O que a gente chama isso natural, é um ciclo natural em função dessas características fisiográficas, né? Condições de oceano, de condições de superfície, localização geográfica, entre outros fatores que a gente vai destacar rapidamente. Então, são 177 anos, com anos individuais extremos, muitos anos. Pode passar até de mais de 120 anos com anos extremos de seca. Porém, se a gente desmembra esses 170 anos de registro de seca no Brasil, a gente vai ter 8 anos de secas prolongadas. Aí você começa a trazer a informação com mais detalhes, como assim? 8 anos de seca prolongadas. E como foram esses registros de 8 anos de secas prolongadas no interior do Nordeste do Brasil? A gente tem 4 anos onde a gente teve 5 anos de secas prolongadas. Estão bem registradas. A gente pode pegar, por exemplo, 1979 a 1983, é um evento clássico de seca prolongada na região nordeste do Brasil, mas foram 4 de 5 anos de secas prolongadas. Tivemos 2 anos, biênios, mas também tivemos 4 anos, que foi o caso de 1990 a 1993. No total, são 8 anos, são 8 registros de secas prolongadas. Porém, há uma seca que se destaca quando a gente olha esses 8 períodos de secas prolongadas na região nordeste do Brasil, que é a seca de 2012 a 2017. Aí você começa a entrar mais em detalhes na informação, no sentido de trazer uma informação muito específica, quantitativa, que traz uma conexão com outras questões. Primeiro, quando a gente fala da seca de 2012 a 2017, oficialmente ficou registrado 2012 a 2017, mas isso traz algumas questões. Por exemplo, a gente começou a monitorar o início dessa seca por satélite em 2011. Ela ainda não estava na fase, do ponto de vista físico, estabelece essa relação da seca em 2012 até 2017. Porém, do ponto de vista do início mesmo, do impacto dessa seca, ela começou em 2011. E a extensão e a intensidade dela fez com que, teoricamente, a gente, oficialmente, de 2012 a 2017, a gente tenha 6 anos
de secas prolongadas. Então, em 170 anos de registro oficial de secas no interior do Brasil, na região nordeste do Brasil, a gente tem esses 8 períodos, porém a gente tem esse destaque desse período de 2012 a 2017 como a seca mais longa, a mais prolongada, de extensão regional e que afetou várias questões ambientais, né, os impactos ambientais, os impactos na sociedade, os impactos na economia. Aí sim, você começa a trazer um contexto. Do ponto de vista físico, do ponto de vista meteorológico, hidrológico, agrometeorológico, quantificar essas secas é meramente um papel do ponto de vista de indicadores. Mas do ponto de vista, o que é a seca, se não fosse o impacto na sociedade, na economia, no ambiente e a parte cultural, os efeitos da seca praticamente não se falaria em seca, ela não teria esse contexto e terá um contexto ainda no jornalismo em função dessas características, dos impactos, dos efeitos em diferentes setores, na economia, na população, seja ela rural, urbana, no ambiente e na cultura. Porque se eu pego o cearense e o pernambucano, né, se eu pego o Diário do Nordeste ou o Diário de Pernambuco, o impacto da seca nessas duas regiões, elas têm características do ponto de vista cultural, mesmo a gente falando da região Nordeste do Brasil, do ponto de vista cultural, ambiental, socioeconômica, distintas. É quase impossível mensurar ou tentar usar um índice para capturar esses impactos, porque é tão heterogêneo que eu não posso fazer uma comparação, e por isso a importância. O que a gente aprendeu com a seca de 2012 a 2017? A gente perdeu um pouco de ter aprendido, e é muito difícil. Quando você tem um incêndio florestal, você consegue ter metodologias, traçar alguns conhecimentos e alguns aprendizados, algumas lições. No caso da seca de 2012 a 2017, a gente ainda não sabe a ponto de dizer quais são os pontos que a gente aprendeu que, se acontecer uma seca, uma grande seca, né, a gente tem a seca do milênio, que a gente pode considerar 2012 a 2017, por ser a mais longa registrada no Brasil, mas estamos preparados para uma grande seca. A situação que a gente passa hoje na região Nordeste do Brasil é uma situação totalmente diferente, mas é parte de toda essa paisagem da região Nordeste do Brasil, de períodos cíclicos, de muito mais secas do que períodos em que você tem essas chuvas acima da média histórica, né? E aqui eu abro um parênteses, né, já para a gente começar a trazer alguns pontos específicos, e aí a gente, quando fala do ponto de vista do meteorologista, do ponto de vista do hidrólogo, ou mesmo do agrometeorologista, eles não têm essa conexão entre eles. Por exemplo, a gente não tem uma comunicação para se estabelecer tecnologias de monitoramento de secas, tendo essa visão holística, né, no processo em que eu tenho o meteorologista, o hidrologista, o agrometeorologista, juntos definindo um sistema de monitoramento. Normalmente são sistemas isolados, sistemas na tentativa de capturar precocemente essas secas. Do ponto de vista dos impactos socioeconômicos, aí você vai dizer normalmente o meteorologista, ele não tem essa sensibilidade socioeconômica, ele não tem essa preparação. Então, ele está muito ligado aos índices, né? Tentar utilizar alguns índices que capturem essa duração, o início, a duração e a intensidade de uma seca. Então, por isso, a gente tem como referência nos Estados Unidos o Centro Nacional de Monitoramento de Secas e Desastres, né? E ele é referência porque ele categoriza, ele criou classes de secas. A seca meteorológica, o que é a seca meteorológica? É você ter a deficiência da chuva, né, um limite, você tem uma média para um determinado período, pode ser de 30 anos, de 20 anos, depende de que média, em que período você está localizando essa média. Então, uma média de 30 anos, que é a clássica, eu tenho um valor médio ali.
Então, acima desse valor, excesso de chuva, eu vou ter um ano bom, um ano chuvoso. Mas abaixo dessa média histórica, por exemplo, a região nordeste do Brasil, o semiárido, aí eu vou trazer a palavra semiárido. O semiárido brasileiro, ele tem uma característica em que ele tem áreas que chove de 100 até 300 milímetros, Cabaceiras, no interior da Paraíba, é uma região que chove até, muitas vezes, abaixo de 200 milímetros, em condições em um ano normal. Né? Em um ano, o que a gente chama de ano normal? É aquele ano em que as chuvas, na média de 30 anos, se comportam, em média, a 100 a 200 milímetros. Porém, existem anos que essas chuvas ainda são abaixo de 100 milímetros. Ou outras regiões no semiárido do interior do Nordeste do Brasil, onde essa precipitação anual pode chegar de 700 a 800 milímetros. Então, são essas características pluviométricas que caracterizam a seca meteorológica. Quando eu tenho acima da média, né, ou seja, a média anual ou a média sazonal, isso caracteriza uma deficiência de chuva, uma escassez de chuva, uma escassez de água, né, precipitada, para que se possa, de certa forma, estabelecer uma condição abaixo ou acima da média. A seca hidrológica, ela está muito relacionada com a deficiência de água no solo, né? Ou seja, quando eu falo da seca hidrológica, eu estou falando mais da questão da água subterrânea, da água superficial. Então, esse armazenamento dessa água, a vazão dela, vai determinar o quão a região pode estar sendo afetada pela seca hidrológica. Eu posso ter uma seca meteorológica e uma seca hidrológica ocorrendo simultaneamente. Uma terceira seca, que aí é o Centro de Seca e de Mitigação dos Estados Unidos classifica, e que boa parte das regiões de terras secas, semiáridas, subúmidas secas e áridas utilizam como referência, é a seca agrometeorológica. Quando a gente está falando da seca agrometeorológica, né, a gente está falando da capacidade de água no solo, da umidade no solo para o desenvolvimento de lavouras, né, de cultivares. Então, é fundamental que o solo tenha um certo nível de acima de 15 a 20, 30, 40% de umidade do solo, dependendo da lavoura, dependendo do cultivar, para que ela se desenvolva saudavelmente, né? Então, essa que a gente chama de seca agrometeorológica. A seca socioeconômica, ela é mais complexa, ela afeta os bens, né, de serviços, produtos, toda a cadeia econômica. Então, o Centro Nacional de Mitigação de Secas nos Estados Unidos tem essas 4 categorias. Porém, o que a gente tem percebido é que, em função das mudanças climáticas, ou seja, esse aquecimento, ou seja, a forma de eu consumo as coisas e coloco o CO2 na atmosfera, e isso aquece o planeta, a combustão do CO2, isso traz uma condição em que essa atmosfera está cada vez mais quente e mais seca. Isso a gente já está vendo nos últimos anos, onde você tem regiões, por exemplo, no Centro-Sul, a exemplo da região Nordeste do Brasil, onde as altas temperaturas colocam condições em que você tem uma seca anômala, que é a flash drought, que seria uma seca precoce, rápida, de semanas, 2, 3 semanas, às vezes. Então, isso em função dessas condições de altas temperaturas, você tem um processo de evaporação, taxas de evaporação mais elevadas, e isso traz a um fenômeno chamado seca relâmpago, né, que é cada vez mais frequente e é uma consequência já das mudanças climáticas. Então, a gente traz esse contexto de quão a seca, os efeitos e os impactos dela vai depender muito dessas características culturais, econômicas, sociais e ambientais. Sem essas características, o que a gente faz como meteorologista, hidrólogo, agrometeorologista, é criar índices físicos. Mas para o jornalismo, o que é importante é trazer esses conceitos, mas também emoções, sentimentos. Ele tenta trazer isso na pauta para que ele possa ter, de certa forma, uma referência e evidência ou a notoriedade dessa seca. Muitas vezes você cria a instituição que representa. Por exemplo, a gente teve
a Bolsa Família, né, a Bolsa Seca, ou alguma coisa assim, no tempo da Dilma. O que tinha de característica aí? Os noticiários traziam o tema da seca, isso em 2012, na questão da presença da instituição do governo federal indo para uma região, no Nordeste do Brasil, e anunciando uma bolsa específica para enfrentamento de seca. Então, o jornalismo ali coloca a questão da instituição, o destaque, né, embora tenha como pano de fundo a seca, a bolsa. Do ponto de vista como o jornalismo nacional olha isso, ele olha do ponto de vista institucional. Do ponto de vista regional, o que vai interessar para o Ceará, para o Pernambuco, é os impactos dessa bolsa para os agricultores, né? Aí vem a questão de proximidade da notícia com a questão de quem realmente interessa aquela informação. E sim, aí, essa é uma forma também de como o jornalismo traz essas questões da seca. Então, é fundamental que a gente destaque aqui de como a informação, seja no caso quantitativa, será pela instituição, notoriedade, pela evidência, ou por outros fatores que tenha ligação nacional, regional, é importante a gente trazer outros dados, outras informações. Por exemplo, quando eu falo da seca do ponto de vista de indicadores climáticos, hidrológicos ou agrometeorológicos, isso, para o grande público, é interessante se eu trouxer uma informação específica. Por exemplo, se a gente olha de 177 anos, eu falei de 8 períodos de secas prolongadas, destaquei a seca do milênio, de 2012 a 2017, e que a seca só tem importância quando a gente olha esses fatores, os impactos nesses diferentes setores da economia, a gente também tem que olhar, por exemplo, historicamente, se a gente olha de 1845, que começa ali o primeiro registro oficial de secas no Brasil, a gente teve 3 períodos que a Catarina vai destacar, porque isso está muito no livro que a gente trabalhou, que é o livro Um Século de Secas. O que tinha ali de importante quando a gente olha esses 177 anos, essas 3 fases? Todas as políticas públicas, né, de ações anti-seca, porque a gente fala anti-seca porque inicialmente ali, principalmente no século XIX e início do século XX, a questão toda de ações governamentais estava muito ligada à anti-seca, né, no sentido de que a primeira fase é uma fase mais de construção de obras de engenharia, né, de açudagem, a construção de estradas. Aí você já tem uma segunda fase dessa seca, que é fundamental, que é a perspectiva socioeconômica, né? Você traz uma questão da irrigação, dos impactos na agricultura, um pouco mais de tecnologia, né? E já corrigindo alguns erros da primeira fase, que foi uma fase em que você teve essa açudagem com várias questões de como abastecer, né, principalmente a população mais atingida pela seca. E a terceira fase, quando a gente olha esses ciclos de ações governamentais, você tem uma fase de desenvolvimento planejado, né? Então, de 1845 até 1945, a gente teve a primeira fase, e ali foi importante porque não só da questão da infraestrutura, mas você começou a criar as instituições, né? A governança, o IOCS, que era a Inspetoria de Obras contra a Seca, depois veio o IFOX, depois veio a SUDENE, a CHESF, já depois na segunda fase, você teve a criação do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste. Então, foram ações, né, que, de certa forma, trouxeram essa questão institucional, mas com ações governamentais. E qual foi o grande problema quando a gente olha essa questão histórica das secas no Nordeste do Brasil? As diretrizes, né, elas mudaram muito em função da governança, em função das condições de como a região Nordeste do Brasil passava por condições socioeconômicas, principalmente quando comparada com a região Sul e Sudeste, e isso trazia, de certa forma, uma necessidade de avanço na questão de ciência e tecnologia. A gente tem, por exemplo, o presidente Epitácio Pessoa, né, José Américo, tanto que em Pernambuco tem uma barragem muito conhecida, José Américo, e em 2012 a 2017, em 2016
a 2017, a barragem José Américo, ela foi praticamente secou, né? E é uma barragem simbólica, porque José Américo, ele tinha como papel a parte de obras, né, junto com o Epitácio Pessoa, o presidente Epitácio Pessoa. Só para a gente ter uma dimensão da primeira fase, o DENOX, que era o Departamento de Obras contra a Seca, de combate contra a seca, que ainda hoje existe, está em Fortaleza, a gente visitou o DENOX e coletou várias informações. Na Constituição de 1937, o DENOX tinha ele coletava, ele tinha no seu orçamento anual 4% do PIB. Vocês imaginam, 4% do PIB brasileiro estava destinado a obras contra a seca, tanto para desenvolvimento de tecnologia como de infraestrutura, né? Isso em 37. Então, é importante a gente entender que a gente ainda está aprendendo como, do ponto de vista institucional, de governança, dos impactos, de como a gente deve estar preparado para uma grande seca que pode acontecer, e ela vai ter características cada vez mais intensas e extremas e longas, né? A gente já tem um registro de 2012, 2017 com o maior registro, mais longa. A gente não sabe das incertezas em função das mudanças climáticas. Oi, professor. A gente já está com mais uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta da Catalina. Humberto, eu sei que o senhor comentou não abordar muito a vulnerabilidade do conhecimento, mas fiquei curiosa. Quais têm sido as dificuldades para, de fato, mapear essas lacunas de conhecimento científico? Como as instituições de pesquisa têm se mobilizado para reverter essa vulnerabilidade? Eu não dei destaque em função da gente estar com tempo limitado, e ela traz algumas dificuldades, né? E qual dificuldade? Ela interrelaciona-se com a governança, com a capacidade institucional. O que aconteceu no Brasil, e principalmente no Nordeste do Brasil, foram as políticas, as diretrizes, elas nunca foram convergentes no sentido de esforços da academia, das instituições, principalmente regulamentadoras e de fiscalização, de colocar foco, quais são as áreas críticas. Primeiro, o que é uma área crítica? O que é uma área exposta a uma exposição de risco? A gente sabe que existem determinadas áreas na região nordeste do Brasil, estou falando aqui especificamente do semiárido nordestino, embora o semiárido brasileiro englobe ali o norte de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Quando a gente olha, por exemplo, algumas áreas específicas na região nordeste do Brasil, ainda se falta um conhecimento científico de entender quais são as espécies, quais são as áreas onde a seca é mais intensa. E, novamente, quando a gente fala de seca intensa aqui, não significa apenas, não estou falando do ponto de vista de indicadores físicos, estou falando isso do ponto de vista de impactos na economia, no ambiente, na sociedade e na cultura. Como eu falei, esses impactos eles são distintos dependendo da região. E, para isso, você precisa de esforço. Muitas vezes, você cria sistema de monitoramento de previsão climática que eles não atendem a essa demanda de você buscar as regiões realmente mais vulneráveis, né? Aí você focaliza e coloca todas as ações governamentais, muitas delas, às vezes, emergenciais, para essas áreas mais críticas, né? Onde você precisa de capacidade técnica, de conhecimento específico para tentar minimizar esses impactos. Então, é fundamental que a gente mapeie essas áreas, e a gente não tem esse mapeamento muito claro de quais são as áreas mais afetadas pela seca, principalmente na região da Caatinga, onde as regiões mais vulneráveis, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista econômico, da sociedade, dos impactos, seja rural ou seja na área urbana, quais são essas áreas. Então, essa falta de conhecimento, ela traz uma vulnerabilidade na questão das secas, porque a gente ainda não tem, assim como as áreas de risco, a gente conseguiu mapear as áreas de riscos em áreas urbanas, mas as áreas de riscos de secas, onde você tem um alto nível de exposição, ainda não são muito bem
identificados ou caracterizados em função dessas características, né? Porque a gente tem que olhar os impactos, né, de diferentes setores da economia, não de indicadores físicos. Muitas vezes você fala, não, a minha instituição sabe aonde que chove pouco, sabe? Não é isso, tá? A seca, o impacto dela não se mede, quantifica ela pelos indicadores físicos, é importante, mas são os indicadores socioeconômicos, culturais e ambientais que vão determinar, nos próximos anos, a importância, principalmente com a intensificação das mudanças climáticas, a incerteza. E aí a capacidade institucional, ela se complementa com essa falta, da mesma forma que a gente tem hoje, a falta de instituições com capacidade de regulamentação e fiscalização, a gente tem exatamente se complementando com a falta de conhecimento. As duas coisas se complementam. O professor citou o livro, que a gente vai chamar agora a professora Catarina. Não sei se vocês conseguem ver aqui, é esse. Professora Catarina, a palavra é contigo. Muito obrigada, Tatiana, Renata, do Clima Info. Agradeço pela oportunidade de conversar aqui. Muito boa noite a todos os jornalistas e as jornalistas de Pernambuco, do querido Pernambuco e do querido Ceará, que estão aqui presentes. E cumprimento o professor Humberto pela excelente explanação que contextualizou essa conversa. E eu vou falar para vocês aqui em alguns minutos, de forma breve. Eu estou com 2 telas, então adaptei aqui. Vou falar as 7 coisas que todo jornalista precisa saber sobre secas, desertificação e mudanças climáticas. Então, é um pouco pretensioso, mas certamente vai ampliar depois, já no debate, vocês vão acrescentar coisas importantes também a esse rol. Iniciando contando um pouco a história, o meu interesse por meio ambiente, mídia, secas, começou em 2004, 2005. Na época, eu ainda era estudante, fazia parte de um projeto, no qual a gente analisava como os 5 jornais da Paraíba abordavam os municípios do semiárido brasileiro. Então, havia cadernos especiais sobre municípios, e nesses jornais a gente ficou muito curioso e questionava como a mídia está contribuindo para o desenvolvimento local. E foi muito impactante na época, quando a gente entrevistou os editores desses cadernos, e ele nos falou que essas matérias eram matérias pagas, né, e que basicamente era para divulgar obras dos municípios, ações dos prefeitos, e cultura e sustentabilidade estavam muito longe de entrar nesse rol. Então, a partir daí, eu comecei a me dedicar à questão ambiental. Em 2010, eu ingressei no Instituto Nacional do Semiárido, e desde então eu tenho contato com jornalistas de todo o país, trabalhando com divulgação científica, assessoria, enfim. E em 2017 foi quando a gente fundou o Letras Ambientais, ainda informalmente, para trabalhar inteligência climática e ambiental, né, a partir de dados de satélites. Eu sou cofundadora, o professor Humberto também faz parte desse projeto, que em 2020 se transformou no Instituto Letras Ambientais, uma organização de comunicação para a divulgação dessas questões climáticas ambientais a partir de dados de satélites. Então, dessa experiência, a gente percebeu alguns padrões, que são esses 7 que eu vou elencar aqui, um pouco a partir da fala do professor Humberto, e já começando, o primeiro deles é a comunicação local municipal, remontando lá aquela experiência de 2005, como mesmo atuando em uma mídia comercial, como é possível a você, jornalista,
promover a sustentabilidade, levar pautas, né, de interesse para a conservação ambiental da Caatinga e do semiárido brasileiro. Que espaço você tem e que espaço é possível construir em meio a patrocinadores, em meio a influências comerciais, para levantar questões que muitas vezes são invisibilizadas, né, pela grande imprensa do Brasil. Então, o professor Humberto citou um pouco a importância dessa comunicação local, para lidar com problemas ambientais complexos, como seca, mudança climática, desertificação. E tem um dado interessante, que cerca de 93% dos municípios do semiárido brasileiro são de pequeno porte. No livro Um Século de Secas, que nós lançamos em 2018, a gente desenvolveu uma metodologia para analisar a capacidade institucional dessas pequenas prefeituras para lidar com esses problemas ambientais complexos, nessa inter-relação de vulnerabilidades que o professor Humberto citou, né, a socioeconômica, climática, a desertificação. Então, é muito crítica a forma como esses municípios, o que eles dispõem para lidar com esses problemas. Então, esse seria o primeiro ponto, a importância da comunicação local, fortalecer a comunicação local para que esses municípios lidem, né, levantem temas de interesse desses temas ambientais complexos. O segundo ponto é mudanças climáticas reais. A mídia internacional, alguns jornais de circulação mundial, já mudaram um pouco a perspectiva editorial deles em relação à cobertura da mudança climática. Em que sentido? A mudança climática, muitas vezes, ela é apresentada de forma muito genérica, como que é muito distante do cidadão. Mas aí, quando você fala, por exemplo, no desastre urbano que ocorreu em Recife, e há um pouco tempo atrás na Bahia, você está falando de mudanças climáticas reais, né, que atinge cada pessoa, direto ou indiretamente. Quando você fala de epidemias, né, a partir de problemas ambientais, de poluição, inundações, deslizamento de terras, você está falando de mudanças climáticas reais. Então, como a questão da grande seca, que o professor Humberto citou, 2011, 2017, avaliando como lidamos com esse evento extremo, né, que se transformou muitas vezes em desastres em algumas áreas. A Austrália teve as secas, salvo engano, foi 2003, 2010, a grande seca do século também, e os jornais publicavam muito diretamente como influência da mudança climática. Quando você fala da expansão das áreas desertificadas, né, não como um processo isolado, mas como parte um processo histórico de degradação das terras. Então, no semiárido brasileiro, as mudanças climáticas, elas passam pela adaptação à seca que precisa, pelo combate à desertificação, pela adaptação à seca que precisa de uma infraestrutura, seja urbana, seja rural, para lidar com eventos extremos, sejam secas extremas, ou seja, excesso de chuva e inundações. E aí a gente entra no terceiro ponto, que é a desertificação como um problema invisibilizado. E como comunicador, como jornalista, pode dar visibilidade a esse problema, porque a mídia ela tem grande impacto, seja impacto local, regional, nacional, internacional. Ela é acompanhada por gestores, tomadores de decisão, até o cidadão comum. Então, o tema da desertificação, das grandes secas, eles se tornaram um pouco invisibilizados, seja no parlamento, seja na implementação de políticas, na discussão legislativa, local ou nacional.
até mesmo na mobilização da sociedade civil. Então, quando a mídia tira esses temas de interesse nacional da invisibilidade, geralmente ela apresenta como um fato isolado, geralmente foca em algum núcleo de desertificação, como uma ilha isolada. Mas é necessário entender que isso ressaltar o quanto isso faz parte de um processo histórico que culminou nesses núcleos de desertificação. E aí, os núcleos de desertificação, que são 6, né, os clássicos do engenheiro Vasconcelos Sobrinho, ainda dos anos 70, ele é o clássico, mas cada estado acaba que, com a política de desertificação, adotou critérios diferentes e áreas desertificadas foram classificadas de forma diferente, né, o que isso atrapalha um pouco a questão das políticas sociais, das políticas públicas, quanto à definição padronizada desses núcleos de desertificação. Mais adiante a gente vai falar um pouco disso. O semiárido brasileiro é uma das maiores áreas do mundo suscetíveis à desertificação. Hoje o semiárido brasileiro tem 1,3 milhão de quilômetros quadrados e mais de 31 milhões de pessoas vivem nessas áreas, suscetíveis à desertificação. Então, em termos jornalísticos, sempre destacar como um processo em expansão crescente que acontece todos os dias, por meio de práticas predatórias, né, de manejo inadequado dos recursos naturais, desde a derrubada da vegetação até a extração de água, areia, o encolhimento das águas, extração de argila, enfim. Então, E ressaltar, sensibilizar as pessoas que, se esse processo continuar nesse mesmo ritmo, a história dos núcleos de desertificação estão aí para mostrar que a gente chega em um processo final dramático e irreversível, que é a questão dos núcleos de desertificação, ou seja, áreas que se tornaram desertas. O quarto ponto é a maioria dos municípios do semiárido não possui plano de contingência à seca, né? É até surpreendente esse dado. O IBGE fez um estudo em 2018 sobre o perfil dos municípios brasileiros e chegou à conclusão que somente 60%, que cerca de 60% dos municípios brasileiros não têm um plano de contingência à seca como um instrumento orientado, né, para a prevenção aos impactos da seca. Somente 15% possuem um plano específico de contingência. E lembrando que esse dado é nacional, a seca atinge, né, praticamente todo o Brasil, é um problema crônico no Nordeste, né, que se torna cada vez mais extremo, é um desastre crônico silencioso que atinge milhões de pessoas, sempre com consequências muito parecidas, que resultam justamente da falta desse plano de contingência à seca, né? E no livro Um Século de Secas, nós trabalhamos a questão da maior seca do século, né, da maior seca da história, né, da história científica, da história registrada, e a gente mostrou como, na época, a gente já tinha, agora 2011, 2017, uma infraestrutura de armazenamento de água. E como essa infraestrutura de adaptação, ela vem desde as políticas de açudagem, né, de construção de grandes barragens superficiais, que tiveram um papel importante na história, né, mas com muitos problemas pelo fato de esses grandes reservatórios estarem em propriedades privadas e estarem longe, né, dos moradores do semiárido, de áreas remotas do semiárido. Então, vem desde os grandes açudes
até as tecnologias sociais hídricas, que são as políticas de cisternas, políticas sociais de cisternas, tecnologias sociais. Que aí, quando houve uma maior descentralização dessa infraestrutura hídrica, e aí, como nós lidamos com essa seca? O professor Humberto foi muito precisa a crítica dele, como a gente não se preparou, não estava preparado e não avaliou devidamente o que aconteceu para não cometer novos erros no futuro. Porque, apesar de a gente já ter essa infraestrutura hídrica, a gente não estava preparado, essa infraestrutura foi insuficiente em termos de quantidade de água armazenada e qualidade dessa água armazenada. Então, a cobertura jornalística, ela tem esse importante, independente do veículo que você participe, se é alternativo, se é da imprensa, né, da mídia, enfim, convencional, chamar atenção para esse papel que, enquanto causa, você pode chamar atenção, para cobrar desses gestores essa infraestrutura de adaptação à seca, para evitar que a seca se torne um desastre. E o professor Humberto também mencionou, a seca é um problema urbano, onde está 38% da população vive na zona rural. Então, é um problema tanto urbano quanto rural, né, em suas diferenças nesses pequenos municípios de grande porte. O quinto ponto é o quanto a seca e a desertificação se retroalimentam, né? A seca, ela, principalmente num cenário de mudanças climáticas, a seca é o motor da desertificação. E aí eu cito uma pesquisa de mestrado de um aluno do professor Humberto, que pesquisou municípios do semiárido de Alagoas, né, usando dados de satélites. E ele chegou à conclusão o quanto, durante essa grande seca, 2011-2017, o quanto muitos desses municípios, mesmo após o retorno das chuvas, não tiveram sua vegetação recuperada. Ou seja, o nível de degradação foi tão alto, né, degradação das terras e desertificação, com os recursos naturais sendo usados à exaustão, que muitos desses municípios, algumas áreas, não conseguiram se recuperar por uma questão de como a seca impactou no processo de desertificação. E aí eu vou para o sexto ponto, que aí ampliando um pouco a questão das divergências quanto à delimitação dos núcleos de desertificação. No livro Um Século de Secas, lá no anexo, a gente fez todo um levantamento de como cada estado define seus núcleos de desertificação. E não sei se vocês sabem, mas a classificação é diferente para cada estado, e os critérios técnicos científicos também. Então, desde 2005, depois do PAN-Brasil, quando cada estado começou a elaborar sua política, cada estado do semiárido, de combate à desertificação, então, esses núcleos tiveram diferentes classificações, e eu chamo a atenção para o papel do Laboratório Lápis, que foi fundado pelo professor Humberto, e conseguiu mapear, a partir de dados de satélites, né, um mapa inédito que a gente dispõe hoje, felizmente, no Brasil, graças a esse trabalho do Lápis, e quando se mapeia com dados de satélites, a grande vantagem é que em escala regional, né, em uma grande escala, é possível mapear a desertificação com os mesmos critérios. Esse mapa ele tem servido para orientar políticas. O ICMBio recentemente mapeou nessas mesmas áreas do Lápis as áreas ameaçadas, a avifauna, as espécies ameaçadas no semiárido brasileiro. Então, são esses temas raros,
muito caros à cobertura jornalística, como a seca é indutor da desertificação, a importância da conservação ambiental, que as áreas ainda são muito restritas, né, como a pesquisa científica aborda o ponto de não retorno da caatinga, que é importantíssimo isso. No Letras Ambientais, a gente publicou como algumas áreas da Amazônia, secas repetidas provocaram danos fisiológicos na vegetação, de modo que algumas dessas árvores não conseguiram se autorrecuperar-se. Imagine na Caatinga em um clima mais extremo, né? Esse ponto de não retorno é o grande risco, né, para a desertificação da Caatinga. O 7º ponto, para finalizar, é a questão da importância, o que a gente mostrou no livro, Um Século de Seca, a importância dessas políticas adequadas de adaptação à seca, né, reforçar na cobertura jornalística, porque dos anos 90 para cá, houve a descentralização das políticas, que reduziu, de certa forma, os impactos da seca, mas ainda é insuficiente, e é importante considerar esses núcleos de desertificação como verdadeiros laboratórios do que pode acontecer se a gente não conservar a Caatinga hoje. Então, a importância de cada jornalista refletir e abordar isso em seu trabalho, seja em que área for. Obrigada. Sou eu que agradeço. A gente já tem alguns alunos inscritos para algumas perguntas. A primeira pergunta é do Clóvis Neto. Os meteorologistas do serviço público passaram, com o tempo, a ser mais ouvidos pelo governo federal nesse processo de criação de política pública de mitigação / prevenção da mudança climática, por exemplo. E como tem sido a formação de meteorologistas nas universidades do Brasil? Obrigada. Essa pergunta é para o professor Humberto. Bom, Clóvis, para ser bem objetivo, assim, até para que a gente possa responder mais perguntas, na região nordeste do Brasil a gente tem dois cursos, né, de meteorologia, um em Natal e o outro são 3, né, em Natal, Campina Grande e Maceió. Com exceção de Campina Grande, os outros 2 cursos estão localizados na região litorânea, na região de capital. Então, isso traz um pouco também falta um pouco mais de sensibilidade nessa formação, de a gente ter mais pessoas do interior sendo formadas nessas áreas específicas de meteorologistas, de meteorologia e hidrologia, mas como eu tinha falado na minha fala inicial, ainda a visão física, né, quantitativa, indicadores climáticos, principalmente meteorológicos e hidrológicos, às vezes mascaram um pouco dessa visão da formação do meteorologista para entender outras áreas, principalmente áreas correlacionadas, quando você tem meio ambiente, você precisa de uma formação mais robusta na área do meio ambiente, na parte social, econômica e cultural. E muitas vezes isso não é trazido de uma forma na formação desse especialista, né, na academia do meteorologista ou do hidrólogo. Então, isso é uma crítica que a gente precisa. Do ponto de vista governamental, a gente tem o exemplo do CEMADEM, né, que foi criado em 2012, em função de políticas públicas para mitigação, adaptação, com formação holística, né, integrando vários profissionais na área de geologia, na área de meteorologia, climatologia, e isso é importante porque é exatamente os impactos, né, que realmente interessa para o setor da sociedade em geral e os tomadores de decisão, né, fundamental são os impactos nesses setores. Os indicadores físicos, eles também têm a sua relevância, mas hoje a complexidade do problema das mudanças ambientais traz essa visão cada vez mais integradora das informações. E aí talvez ainda falte um pouco dessa diretriz dos cursos de meteorologia mais focados nessa questão um pouco mais ampla de como esses impactos das secas vão se tornar cada vez mais
necessários o conhecimento e as lições, né, aprendidas no passado, para que a gente possa estabelecer políticas públicas mais direcionadas para o grande público. Né? Se a gente olhar, desde os anos 70, a gente não tem mais mortes de pessoas por seca, né? Mas a gente teve 2001 e 2002, entre 2000 e 2002, por exemplo, no Natal e Pernambuco, onde que alguma desordem social foi criada em função das condições de seca, né? Então, a gente tem que olhar ainda que esse impacto na sociedade, ela não é só caracterizada pela seca meteorológica e hidrológica, tem essa questão cultural da insegurança alimentar, da fome e da incerteza, né? Então, esses impactos, muitas vezes, eles não são dimensionados, não são retratados do ponto de vista dos profissionais na área. Então, há uma percepção de que a gente tem que ter uma visão também socioeconômica desses impactos. Obrigada, professor. A gente tem um comentário do Pedro Vaz. As principais instituições de pesquisa do Brasil são as universidades. Enquanto jornalista de uma, posso dizer que o problema é multifatorial e um deles é o de que a comunicação não é tratada como área estratégica e isso impacta negativamente na divulgação e popularização da ciência. Eu já vou emendar com uma pergunta do Clóvis para a doutora Catarina. Já senti dificuldade no acesso a especialistas/cientistas desde o momento da produção de uma pauta mais aprofundada para repassar informações técnicas para serem transformadas em conteúdo jornalístico. Percebo uma queixa recorrente de alguns colegas jornalistas da dificuldade, por vezes, de alguns cientistas serem mais didáticos nesse repasse de informação. Pedro e Clóvis, eu também atuo na comunicação institucional, né, em uma unidade de pesquisa, e no geral, depende do perfil do pesquisador. Com alguns eu já tive dificuldade, porque ele estava tão imerso em sua pesquisa científica que ele, realmente, aí o comentário do Pedro, para alguns cientistas, pesquisadores, a comunicação é algo que vai tirar o tempo dele, né? Ele não vê a difusão científica como uma prioridade, mas só a disseminação entre os pares deles por meio de artigos científicos. Enquanto a gente tem pesquisadores que aí, me permita, o professor Humberto é um exemplo disso, tanto que é procurado por toda a imprensa nacional, que tem como prioridade, né, sabe que a sua pesquisa tem um impacto social e a comunicação é prioridade para ele. Então, sim, eu já enfrentei dificuldade nesse sentido, mas também já presenciei o esforço de muitos pesquisadores em traduzir da melhor forma possível, de fornecer dados, de fornecer mapas, de subsidiar o jornalista para que a matéria saia da melhor forma possível. De maneira geral, na publicação do Letras Ambientais, não, mas é uma iniciativa que o próprio professor Humberto, aqui representando os pesquisadores, faz parte, né, com esse intuito de divulgação científica. Eu acho que, só mais um comentário, a mídia, o trabalho na imprensa é muito cruel para o jornalista, o tempo dele é muito limitado, e ele tem que fazer tudo com muita urgência. Então, assim, a forma, e aí vem do lado de pesquisadora, a forma como a pergunta muitas vezes chega para o cientista, o time, o tempo que ele tem para preparar, muitas vezes é bem insano mesmo, é bem limitado, muito brusco, enfim, isso dificulta um pouco essa interação. Bom, eu vou só comentar, eu acho que aquilo que a gente falou das vulnerabilidades da região nordeste do Brasil, e a gente deu ênfase a uma questão importante para se entender e interrelacionar essas vulnerabilidades, que é a difusão do conhecimento.
A difusão do conhecimento ela é importante, não só para o jornalista, mas para a sociedade em geral e, sobretudo, para os tomadores de decisão. Né? Políticas públicas, elas têm um papel fundamental e a Catarina destacou isso, e é a mensagem direta de um século de secas, né? Porque as políticas públicas não atingiram o coração do semiárido brasileiro. Por quê? Né? Essa é uma pergunta que está no livro, e essa pergunta norteia todas as diferentes fases, né, de políticas governamentais, de ações anti-seca, e um ponto aí que a gente traz é a questão da sociedade civil, e eu acho que ainda falta na nossa cultura de como traduzir essas informações de uma forma muito mais direta, de uma linguagem mais simples. E aí o papel do jornalismo, né? Muitas vezes a academia ela tem uns certos ranços, uma certa dificuldade de entender isso, mas é essencial que o jornalista faça essa ponte, mas para que isso aconteça, o profissional, e, enfim, o especialista, ele tem também que tentar traduzir essa linguagem, essas informações, de uma forma muito mais conceitual, e às vezes até mesmo com um pouco de sentimentos, né, para que isso possa ser levado de uma forma que a sociedade entenda. Então, por isso que eu tinha inicialmente falado do tripé, em que o LAPS, de certa forma, montou toda a sua estrutura de conhecimento, ou seja, a partir de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de metodologias, mas, sobretudo, na formação, né? O que a Climainfo aqui está propondo para vocês é um papel que a gente sempre achou importante na academia, embora os indicadores nunca avaliem os nossos especialistas, os pares, né, como indicadores de formação. A gente é muito mais avaliado como educadores de processo de formação em sala de aula, mas não como indicadores de difusão de conhecimento. E isso ainda é um erro conceitual e talvez, quiçá, isso explique muito dessa dificuldade que temos hoje de trazer para a sociedade, para os tomadores de decisão, principalmente no interior do Brasil, onde que as informações são limitadas, a uma linguagem simples, né, uma linguagem direta, para que esse tomador possa, de certa forma, nortear todas as suas políticas públicas e diretrizes. Então, isso remota muito com aquelas questões iniciais, com as vulnerabilidades, principalmente na questão da governança. Mas é, de fato, sim, recorrente, isso precisa ser trabalhado, e eu acho que aí é onde está um papel também fundamental dessa relação, né, da academia com o jornalismo. Isso facilita essa tradução, essa linguagem de como esses dados. Obviamente que há outros fatores no jornalismo que demandam uma certa a forma, né, de seleção, de como essas notícias vão, de certa forma, ser colocadas em leads no jornalismo impresso, nos periódicos, seja regional, nacional ou internacional. Mas é recorrente essa questão, e obviamente que a pauta de mudança climática, ela tem ainda hoje questões muito, e isso é um pouco de inteligência emocional, né, de como nós, especialistas, podemos trabalhar com o negacionismo. Isso remota também, não podemos criar muros, é normal, e isso vai partir muito de uma inteligência emocional, de como podemos trabalhar isso na sociedade, onde você tem um percentual de negacionistas, né? Quando um médico faz uma análise, um diagnóstico, para um jovem de 20 anos, que se ele continuar bebendo muito nessa fase aos 40 anos, ele pode ter problemas. O médico vai ser taxado como alarmista, vai ser colocado, mas é de fato como as mudanças climáticas. A gente trabalha com os dados, modela os dados e projeta isso em função dessas emissões, em função das altas temperaturas, vão estar projetadas em 50 anos. É óbvio que traz muita incerteza, mas isso não impede que essa relação entre o especialista, e aí a arma do especialista é a inteligência emocional, de trabalhar com os negacionistas no sentido de encontrar soluções, uma linguagem que possa estabelecer desafios para entendimento de que
as mudanças ambientais, elas impactam cada vez mais na sociedade do ponto de vista econômico, né? Isso todos sentem de uma forma direta ou indireta. Obrigada, professor. Gente, finalizando a aula do professor Humberto e da professora Catarina, com os comentários do Pedro Paz, ele fala que nem todo cientista é preparado para a mediatização e também há trabalho de media training e nem todo jornalista trata o estudo como deveria. O tempo da ciência e do jornalismo são diferentes. Justíssimo, Pedro. Ser rápido é um valor no jornalismo hegemônico, portanto é uma negociação sempre. Aí ele comenta também, quase sempre é necessário encontrar um meio termo que atenda às necessidades do jornalismo e principalmente a precisão dos cientistas. Um dos motivos da gente estar fazendo um curso desses é para trazer a ciência, o pensamento científico, a academia, também com esse olhar jornalístico. Por isso que é importante os jornalistas também sempre estarem estudando. A gente sabe todas as questões também que envolvem a profissão. Queria agradecer o professor Humberto, a professora Catarina, e eu acho que é uma coisa que a gente comentou muito aqui sobre as chuvas, enfim, eu estava procurando um dado, tem uma matéria da BBC no dia 1º de junho, que eu acho que é importante a gente finalizar essa parte, e esses são números bem pesados, vamos dizer assim. Coloca que o total de 457 óbitos representa um aumento de 57% em relação a 2021. A gente está falando sobre as mortes por chuvas, que superam o ano passado. Quando o número de mortes pela chuva no ano todo foi de apenas, né, entre aspas, 290 pessoas. Desde 2019, o número de mortes pela chuva já vinha crescendo em relação aos anos anteriores. Foram 97 mortos em 2019 e 2.016 mortos em 2020. Repetindo, foram 457 óbitos. Esse ano a gente está em junho, início de junho, e está relacionado à questão da emergência climática.